Nessa aula, vamos ver a divisão de números decimais. Então, a primeira situação que nós vamos lidar é essa daqui, ó. Então, aqui no algoritmo, dividir 174 por 12. A gente vai montar inicialmente do mesmo jeito que faríamos na conta de divisão normal, com resto e tal. Primeiro, vamos ver quantas vezes o 12 cabe no 17. Vai caber uma vez e vai sobrar 5. Agora, a gente abaixa o 4 e vai ver quantas vezes o 12 cabe no 54, que vai dar 4. 4 vezes 12, 48. 48 para 54, 6. Aqui a gente pararia a conta. Mas como estamos lidando com números decimais, a gente pode continuar. E como que a gente faz? A gente acrescenta uma vírgula aqui depois do 14, porque nós acabamos a parte inteira. Agora nós vamos ver a parte dos décimos. O que é 6? Você concorda que ele é 60 décimos? Olha só, 6 inteiros, ele é a mesma coisa que 60 décimos. Então, agora eu estou olhando para ele como se ele fosse 60 décimos, para eu saber quantas vezes essa casinha aqui, que é a casa dos décimos, cabe ali nele. Por isso que a gente acrescenta um zero para continuar a conta. Então, aqui vai ver que cabe 5 vezes, pois 5 vezes 12 dá 60, e 60 para 60, nada. É assim que a gente faz esse cálculo. Outro caso possível é esse daqui, em que eu vou fazer 87 dividido por 7,25. Nessa situação, a gente não consegue fazer a conta diretamente. Na verdade, nós vamos usar uma ideia que eu já falei na aula de frações, mais precisamente quando eu estava explicando a divisão de frações, que basicamente é o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho 20 dividido por 4. Isso aqui vai dar 5. Se eu multiplicar os dois números pela mesma quantia, então por 10 aqui no exemplo, eu vou ter 200 dividido por 40. E o resultado dessa divisão ainda vai ser 5. Basicamente é o seguinte, se você multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor pelo mesmo número, você não muda o resultado da divisão. Então aqui eu vou tentar dar um jeito de tirar essa casa depois da vírgula. Está vendo que aqui tem duas casas? Então, na aula que nós vimos sobre multiplicação, a gente viu que multiplicar por potências de 10 vai deslocando a vírgula. Como eu quero deslocar a vírgula duas casas aqui para a direita, eu vou multiplicar por 100. Só que para não alterar o resultado, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse outro lado aqui também. Ou seja, fazer 87 dividido por 7,25 é o mesmo que fazer 8.700 dividido por 725. É só fazer isso. Aí você faz o cálculo normal de 8.700 dividido por 725. Só que como que as pessoas aprendem isso, né? Como que eles ensinam? Eles fazem assim. Aqui põe 87, vai dividir aqui por 7,25 e conta quantas casas tem depois da vírgula. Aqui tem duas casas. Então, para cá, eu vou acrescentar a vírgula e colocar duas casas. Perceba que isso aqui você pode fazer. Eu tenho lá 7. Eu posso acrescentar uma vírgula e pôr zero se eu quiser, porque é 7 inteiros e 0 décimos, 0 centésimos, 0 milésimos e assim por diante. Então, não tem problema quanto a isso. Por isso que eu posso colocar a quantidade de zeros que eu quiser. Aqui foram colocados 2 para poder igualar com a quantidade de casas depois da vírgula que tinha no divisor. Quando isso acontece, ter a mesma quantidade, aí o que as pessoas ensinam a fazer? A cortar a vírgula. Então, você fica lá com 8.700 dividido pelo 725, tá? Essa que é a ideia. Só que, se você prestou bem atenção, é justamente o que eu fiz aqui. Só que aqui é o porquê, tá? Por que que a gente faz isso e como é que pode funcionar? Aqui é o jeito mais rápido para a gente montar os valores para fazer a divisão. Tá? Então, isso aqui é só para justificar para vocês terem uma noção por que que é assim. Aí agora a gente faz a conta normal. Então, quantas vezes o 725 cabe no 870? Vai caber uma e vai sobrar aqui 145. Aí agora abaixo o zero. Quantas vezes o 725 cabe no 1450? Vai ser 2. Pois 2 vezes 725 dá 1450. E para 1450, nada. Beleza. Acabou a continha. Aí agora o terceiro caso que pode acontecer é quando junta as duas primeiras coisas. Só que nesse primeiro número eu tenho duas casas e no segundo eu só tenho um. Não tem problema. Nós montamos aqui normalmente. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar um número e acrescentar um zero.
Aí aqui a gente corta as vírgulas. Agora a gente faz a divisão normal, para ver quantas vezes o 280 cabe naquele número. Então, eu vou pegar aqui o 352, dá para ver que cabe uma vez. E aqui eu vou fazer daquele modo curto de fazer a conta, tá? No caso você não saiba, boa hora para aprender. Você faz assim. Vou fazer 1 vezes 0, dá 0. Para 2, 2. Aí agora, para continuar, eu faço assim. 1 vezes 8 dá 8. 8 para 5 não vai dar. Então, a gente pensa que ele é um 15. Dá para fazer caber. Então, 1 vezes 8, 8. Para 15, 7. E esse 1zinho, que eu tive que forçar aqui para emprestar, eu vou marcar ele do ladinho. E eu vou continuar a conta. Agora, 1 vezes 2 dá 2. E eu tenho que somar com esse 1 daqui. Aí, 1 vezes 2 dá 2, com 1, 3. Para 3, nada. É assim que você faz, tá? A gente repete os passos. Abaixa aqui o 8. Aí vai ficar quantas vezes o 280 cabe no 728. Vamos tentar aqui umas 2 vezes. 2 vezes 0, 0. Para 8, 8. Se tivesse que emprestar alguma coisa, eu teria que marcar, tá? Como não está emprestando, eu não estou tendo que marcar nada. Daí, 2 vezes 8 dá 16. 16 para 22, eu tenho que pôr o 2 para poder caber, senão não vai caber nada. Então, 16 para 22 vai ser 6. Aí, esse 2zinho que está aqui que eu marquei, eu marco ele aqui do ladinho. Eu continuo. 2 vezes 2 dá 4. 4 com 2 dá 6. 6 para 7, 1. É assim que a gente faz, tá? Aí, agora, para continuar a conta, eu vou acrescentar a vírgula e pensar nisso aqui como se fossem décimos. Então, agora eu quero ver quantas vezes o 280 cabe em 1680. Mas é como se fossem 1680 décimos. Aqui eu acho que cabe umas 5 ou 6 vezes. Vamos chutar aqui 6. 6 vezes 0, 0. Para 0, nada. 6 vezes 8, 48. Para 48, nada. Daí, 6 vezes 2 dá 12. Com 4, 16. Para 16, nada. Aí, deu certinho. Coube 12,6 vezes. Então, da parte do algoritmo de fazer a conta, é isso que pode acontecer. Você vê que o mais difícil é a divisão em si. A parte da vírgula é bem rápido de fazer. Agora, o que acontece nesse caso? Vamos fazer lá. 4 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 4? Cabe uma vez só. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Aí eu acrescento a vírgula e acrescento um 0 aqui. Quantas vezes o 3 cabe no 10? Ah, cabe 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Aí acrescento um 0. Quantas vezes o 3 cabe no 10? 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Vamos continuar aqui, mais uma vezinha. Aqui vai ficar 10 de novo, porque acrescento 0. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Você já deve ter percebido alguma coisa, né? Toda vez que eu for fazer a conta, eu vou acrescentar um 0, vai caber a mesma quantidade, vai sobrar a mesma coisa e não vai sair disso. Então, aqui, eu vou colocar reticências para indicar que eu vou continuar dividindo desse jeito para sempre, infinitamente. Então, o que acontece aqui é o seguinte, esse tipo de fração, você vai ter as casas decimais com uma repetição. Então, ela vai ter um período que vai repetir. No caso, foi 1,3333, mas poderia ser tipo 2,54, 54, 54 e assim por diante infinitamente. Esse tipo de situação, nós dizemos que a fração era uma dízima periódica. A dízima significa essa parte quebradinha, tá? Essa parte das casas decimais. E é periódica porque ela tem um período, ela tem uma repetição de tempos em tempos. Aqui no caso foi repetindo 3 toda vez, e nesse outro exemplo que eu dei foi repetindo 54. Só que esse conteúdo a gente vai estudar mais a fundo só em outros anos. Aqui eu só estou mostrando porque caso aconteça de uma divisão você cair nisso, você vai ver que vai ter essa representação. Só que é o seguinte, esse número não pode ser dito que ele é um número infinito, tá? O que acontece é que a representação decimal dele possui ali casas decimais infinitas. Mas não quer dizer que o número é infinito, porque esse número, 4 dividido por 3, pensando em fração, ele é o número 4/3. Então, não tem nada de errado quanto a isso, tá? Não é um número infinito. Agora, assim como a multiplicação por potências de 10 deslocava vírgula, a divisão também faz. Só que agora é no sentido contrário, porque está diminuindo, né? Então, aqui, quando eu for dividir por 10 e ele tem um 0, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, aqui no caso, vai ficar 2,48. Já nesse de baixo, quando eu for dividir aqui por 100, que tem 2 zerinhos, a vírgula
vai andar 2 casas. Então, vai ficar 14,3215. Agora, já o 1.000, que tem 3 zeros, a gente vai ter que andar 3 casas. Então, anda aqui 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui 26,41225. Agora, o outro caso é a gente dividir por 1/10, 1/100, 1/1000 e assim por diante. Então, o que vai acontecer nesse tipo de divisão é o contrário da outra. Aqui tem um zero, então, em vez de deslocar a vírgula para a esquerda, ela vai deslocar uma casa para a direita. Então, no caso, vai ficar 124. E esse aqui que tem 2 zerinhos, a vírgula aqui vai andar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 14216,58. Ou seja, 14.216,58. E esse último exemplo aqui, que tem 3, vai andar, então, 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Fica aqui 2641251,12. Ou seja, 2.641.251,12. E agora vamos pensar numa situação parecida com o que a gente viu na aula de multiplicação, que é o seguinte: a divisão entre dois números sempre dá um resultado menor? Por exemplo, o 12 dividido por 4 dá 3. Então, será que sempre isso acontece? Se eu pegar um número e eu dividir, o resultado sempre vai ser um valor menor? Não. Com os números naturais, isso normalmente acontecia. Só que agora, como a gente está olhando para os números decimais, para as frações, nem sempre isso é verdade. Olha só aqui. Olha aqui, 3 dividido por 5 décimos. 3 eu vou dividir por 0,5. Aí eu acrescento aqui um zerinho, coloco a vírgula, igualou a quantidade de casas depois da vírgula, então eu posso cortar as vírgulas. Então, vai ficar 30 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 30? Cabe 6 vezes. 6 vezes 5 dá 30, para 30 nada. Está vendo como o resultado da divisão foi 6? Então, isso é possível. Então, nem sempre a divisão entre dois números vai ter um resultado menor do que eles. Então, dessa aula é isso e eu aguardo você na próxima.